Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Nesse vídeo, nossa 7ª aula do nosso curso de Matemática Básica, iremos tratar sobre o assunto de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Dando sequência na nossa 8ª e 9ª aula, respectivamente, iremos tratar umas aplicações de grandezas diretamente e inversamente proporcionais em regra de 3 simples e regra de 3 compostas, beleza? Vamos ao vídeo. Então, como estamos tratando de grandezas, né, a gente está falando de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, primeiro vamos entender o que significa uma grandeza. A definição é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado, tá bom? Então, simples assim. E a relação de duas grandezas ela pode ser classificada de duas formas, tá? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcionais é quando uma cresce, a outra cresce também de forma proporcional, forma equivalente à primeira, tá? Por exemplo, distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Observe o seguinte, se você está num carro com velocidade constante, quanto maior a distância que você percorre, obviamente, maior o tempo você vai demorar para percorrer essa distância, ok? Então, as duas são diretamente proporcionais. Outro par de grandezas diretamente proporcionais é a velocidade e a distância. Pense comigo, quanto maior a velocidade você tem no carro, maior a distância você vai percorrer. Porque você está mais rápido, então você vai percorrer uma maior distância, uma distância mais longa. Outro par de grandeza diretamente proporcional, e isso dói na gente, né? Que é o consumo de energia e a conta. Quanto mais consumo de energia, quanto mais você fica com o ar ligado, computador ligado, tudo ligado na casa, maior vai vir a sua conta. Então você percebe essa relação. Quanto mais você consome, mais você paga. Um último exemplo, né, de um parzinho de grandezas diretamente proporcionais é o tempo e produção. Como assim? Se você tem uma fábrica que produz certo produto, né, quanto maior o tempo que você deixa a máquina, né, a sua fábrica funcionando, maior a produção, ou seja, maior a quantidade de objetos ou coisas que você vai fazer. Então, uma relação direta. Agora vamos aos casos dos parzinhos de grandezas que são inversamente proporcionais. Velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto maior a velocidade que você faz em um determinado trecho, menor o tempo que você vai realizar. Um segundo exemplo são operários e tempo. Imagine que você tem uma obra com, 20 operários. Você vai realizar essa obra em determinado tempo. Se eu fizesse essa obra ali de 20 com 60 operários, percebe que a obra vai diminuir o tempo, né? Porque eu vou ter mais gente executando mais trabalho, né? Executando mais funções. Então, se eu aumentar a quantidade de operários, eu diminuo o tempo que essa obra vai demorar para ser realizada, vai demorar para finalizar. Um terceiro exemplo são pessoas e chocolate. Por exemplo, você tem uma caixa de bombom com 20 bombons e 5 pessoas sabem que você tem, né? Então, 4 vezes 5, 20. Então, cada pessoa vai ganhar 4 bombons. E se você tem essa caixa, né, com 20 bombons e 20 pessoas descobrem, então o que acontece? Um bombom para cada um. Então você percebeu que quanto maior a quantidade de pessoas, menos é a fração das coisas, né, que cada um vai receber. Então quanto maior pessoas, menor quantidade de chocolate para cada um. O último exemplo é a loteria, né? Imagine, ganhadores e o prêmio em valor, né, em dinheiro. Quanto mais ganhadores você tem, quanto mais pessoas acertaram os números que foram sorteados, menos é o prêmio para cada um delas. Então, quanto mais pessoas, menos dinheiro. Relação inversa. Então, vamos dar uma olhadinha mais a fundo sobre as grandezas diretamente proporcionais. Qual que é a definição? Como é que a gente pode, né, algebricamente expressar que duas grandezas são diretamente proporcionais? Então, aqui, ó, duas grandezas x e y são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. Ou seja, x sobre y é igual a um k, tá? Uma coisa constante, um valor constante. Ou eu posso, né, passar esse y multiplicando, eu vou ter x é igual a k vezes y. Lembrando que k, essa é uma constante que vai permanecer para essas grandezas, tá? Vamos tomar agora esses exemplos. Vamos colocar números aqui para a gente começar a entender melhor como é que funciona uma grandeza diretamente proporcional. Então, no primeiro exemplo aqui, uma bicicleta se desloca com velocidade constante em trajetória retilínea. A tabela mostra o deslocamento em função do tempo. Então, a gente tem essas duas grandezas, o tempo e o deslocamento. Elas são diretamente proporcionais. Por quê? Quanto maior o tempo você anda com a bicicleta, maior o deslocamento, né? Maior a distância que você vai percorrer. Então, observe o seguinte, ó. Se o tempo é 1, a distância é 5.
Se o tempo é 2 segundos, né, você andando 2 segundos na bicicleta, você anda 10 metros. Se você anda 3 segundos, você anda 15 metros. Se anda 4 segundos, 20 metros. 5 segundos, 25 metros. A gente observa aqui que é proporcional. Quanto uma cresce o tempo, ou seja, quando o tempo cresce, o deslocamento cresce de forma proporcional. Como assim de forma proporcional? Aqui está indo ó, de 1 para 1, não é? Ó? Soma 1, aqui soma 1, aqui soma 1 e aqui soma-se 1 também. Aqui o que você observa? De 5 para 10 soma 5, de 10 para 15 soma 5, de 15 para 20 soma 5, de 20 para 25 soma-se 5 também. Então, quando o tempo soma 1, o deslocamento soma-se 5. Então, eles estão nessa proporção aí, tá? Então, são diretos, porque quando uma cresce, a outra também cresce. Só que a gente vai focar no seguinte, ó, que a divisão entre esses dois caras, ou seja, a razão é constante. Então, vamos fazer de cá para cá, ó, de deslocamento para tempo. Ó. Se eu pegar o deslocamento e dividir por tempo, tá? Por que eu estou fazendo isso? Só para explicar. Tanto faz, né? X sobre y e y sobre x vai ser constante. Tá? Não tem importância quem vem primeiro, tá? Então, se eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó, deslocamento dividido pelo tempo, ó, o deslocamento dividido pelo tempo vai produzir um valor constante aí para mim. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Segundo a nossa definição aqui, né, ó, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão dela é constante. E observe que realmente é constante. Ó. 5 sobre 1 é 5. A próxima, 10 sobre 2 é 5, porque 10 dividido por 2 é 5. 15 sobre 3, que é 15 dividido para 3, é 5 também. 20 sobre 4, ou seja, 20 dividido por 4, é 5. E o último aqui, ó, 25 sobre 5, que é 25 dividido por 5, também dá 5. Então, a gente tem essa constante aí, que no nosso caso, nosso K aqui seria 5, né? Então, você observa essa constância aí nas razões, nas divisões, tá? O que a gente fez aqui, ó, foi 5 sobre 1, aqui foi 10 sobre 2, e assim vai, né? Ó, 15 sobre 3, e assim vai. Você observa que essa razão, ela foi constante. Da mesma forma, se eu tivesse feito ao contrário, caso você está com dúvida, né? Ó, 1 para 5, então vamos lá, no primeiro, 1 para 5 dá 1 sobre 5. Na segunda, é 2 sobre 10, então ó, 2 sobre 10. Se eu simplifico isso aqui por 2, quanto que dá? Em cima e embaixo, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. No próximo, ó, 15 e 3, ó, fica 3 em cima, 15 embaixo. Se eu simplificar isso aí por 3, dá quanto? 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. E assim vai, você percebe que todos vão ser constantes, né? A mesma razão aí, mesmo K constante entre todos esses valores, ok? Então, é assim que funciona uma grandeza diretamente proporcional. A razão entre os dois valores sempre vai dar um número constante, o mesmo número para todo mundo. Vamos ao exemplo 2. Como eu disse lá no começo do vídeo, vamos focar aqui também em divisões proporcionais. E essas divisões proporcionais se dão de duas formas. A divisão pode ser direta ou inversamente proporcional. No caso, estamos tratando de grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos ver divisões diretas aqui. Então, nesse exemplo 2, diz o seguinte. João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João deixou 1,5 milhão de herança para os seus filhos. Que bolada, hein? O dinheiro deverá ser dividido de forma diretamente proporcional à idade de cada filho. Determine quanto cada um receberá, sabendo que Ana está com 17, Tiago com 20 e Jorge com 23 anos. Então, aqui vamos fazer uma divisão direta, né? Uma divisão diretamente proporcionais do valor que cada um vai receber em comparação com a sua idade. Tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vou chamar de A, o valor que a Ana vai receber, T, o valor que o Tiago vai receber, e J, o valor que Jorge irá receber. Então, como é que ficaria isso? Eu vou fazer assim, ó. A, T e J é uma relação, ó, diretamente proporcional às suas idades, que são 17, Tiago 20 e Jorge 23. Grandezas que têm a relação direta, a razão entre elas é sempre constante. E a razão entre quê? Ana e sua idade, a razão, ou seja, uma divisão, né, ó, tem que ser proporcional à quantidade que Tiago vai receber pela sua idade e também tem que ser proporcional ao valor que Jorge vai receber
com a sua idade, ok? Isso aqui é igual ao quê? Vamos chamar de K, é uma constante, né? Então, segundo o que a gente viu na nossa propriedade, lá na nossa aula passada, nossa aula 6, que está aparecendo aqui na tela para você, ó, olha aí, ó. Essa propriedade aí, ó, temos o seguinte, que se eu somar tudo em cima e tudo embaixo, continua tendo o mesmo valor, vai ser a mesma fração, a mesma proporção. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar, ó, e somar em cima, ó. Tudo isso dividido pela soma embaixo também, ó. Isso vai ser igual a esse K ainda, né? Que, como a gente viu pela propriedade, de novo, que está aqui em cima, ó, olha aí, ó, diz que a proporção continua a mesma, é o mesmo valor. Beleza, mas quanto que é A mais T mais J? Observe o seguinte, o que significa A que a gente falou no início? Que é o valor que Ana recebeu. T é o valor que Tiago recebeu e J é o valor que Jorge recebeu. Obviamente, se eu somar esses três valores, dá a herança, que é 1,5 milhão. Esse valor aqui de cima, A mais T mais J, vai ser 1,5 milhão. Então, 1,5 milhão dividido pela soma desses valores aqui embaixo. Ó. 23 mais 17 dá 40, mais 20 vai dar 60. E isso aqui é o valor de K. E dividindo 1 milhão por 60, eu obtenho 25 mil. Então, esse é o valor constante, tá? Que o valor que Ana recebe pela sua idade é 25 mil. O que Tiago recebe pela sua idade é 25 mil. E o que Jorge recebe pela sua idade é 25 mil. Beleza, mas eu não quero saber isso. Eu quero saber quanto cada um vai receber. Eu vou ter agora a seguinte relação, que A sobre 17 é igual a quem? Ó, tudo isso aqui é uma igualdade, então A sobre 17 é igual a K. Tá vendo? Ó, igual a K. E qual que é o valor de K? 25 mil. Então, o quanto Ana recebe sobre a sua idade, que é 17 anos, vai ser igual a 25 mil. Então, quer dizer que Ana recebe quanto? Esse 17 está dividindo, passa multiplicando 25 mil. Então, quanto que é 25 mil vezes 17? É igual a 425 mil reais. Olha que dinheirinho bom, né? Esse aqui. Vamos fazer a mesma forma com os outros. Ó. Tiago, sobre a sua idade, que é 20, vai ser igual a K. E esse K a gente já descobriu que é 25 mil. Então, temos que Tiago é igual a 25 mil vezes 20, que dá R$500 mil. E por último, Jorge, o dinheiro que Jorge recebe sobre 23 é constante, né? A constante é quem? A 25 mil. E fazendo essa multiplicação de 25 mil por 23, obtemos o valor de R$575 mil. Dinheirinho bom. E que se você somar, obviamente, tudo isso aqui, ó, é certo que vai dar a herança, que é de 1,5 milhão. Pode somar aí para você ver, ó. Dá certinho. Tranquilo? E se você pegar esse valor que Ana recebe e dividir pela sua idade, vai dar 25 mil. Se você pegar 500 mil, que é o que Tiago recebe, e dividir pela sua idade, vai dar 25 mil. Se você pegar o que Jorge recebe, que é esse dinheirinho pouco aqui, e dividir por 23, que é a idade dele, vai dar 25 mil. Por quê? Porque já diz na questão que é uma relação diretamente proporcional. Beleza? Existe uma outra solução para a gente resolver problemas desses tipos de grandezas diretamente proporcionais, que eu particularmente uso mais, tá? Então eu vou fazer esse outro modo aqui à direita para vocês, beleza? Então você tem a mesma montagem que a gente fez aqui na nossa esquerda. Então esse outro método eu acho um pouquinho mais rápido, tá? Um pouquinho mais direto. Observe aqui que todas essas frações, A sobre 17, T sobre 20 e J sobre 23, vai ser igual a K. Tá, mas o que isso significa para a gente? Que A vai ser igual a o 17 está dividindo aqui, né? Passa multiplicando o K. Então você vai ter que A vai ser 17K. Da mesma forma que T, o dinheiro que Tiago recebe, vai ser o quê? A proporção que é K vezes o 20, né? Que o 20 está dividindo, passa multiplicando. Ó. Então você tem 20K. E J, mesma ideia. Ó. O que Jorge vai receber está sendo dividido por 23, que é a sua idade, vai passar multiplicando esse K. Vai ser 23K. Se você somar isso aqui, né, ó, 17 mais 20 mais 23, você tem 60K. E sabemos que a soma de 17 mais 20 mais 23K, que dá 60K, é o valor, né, da soma de que
Ana, Tiago e Jorge recebeu como herança, que a gente já tem aqui, ó, que é os 1,5 milhão. Então quer dizer que A mais T mais J é 1,5 milhão. Só que quem que é essa soma aí? A gente acabou de ver que é 60k. Então essa soma vai dar 60k, que vai ser 1,5 milhão. Certo? Então K vai ser 1,5 milhão dividido para 60. Então, K vai ser os 25 mil que a gente encontrou, tá? Você vai ver que todos os valores batem. E o que você vai fazer com esse valor? Esse aqui é o valor da proporcionalidade entre os valores que eles recebem. Não é o valor que cada um recebeu. Você vai ter que multiplicar todos aqui, né? Ó, 17 vezes K, 20 vezes K e 23 vezes K, que são exatamente esses valores aqui que a gente acabou de encontrar. Ó. Você fazer 17 vezes 25 mil, que percebe que a gente tem a mesma ideia daqui, né? Ó. Vai dar os 425 mil para Ana. Tiago vai dar os 500 mil, porque é os 20 vezes os 25 mil. Aqui, ó, 20 vezes o K, que é 25 mil. E para Jorge, a mesma ideia. Vai receber 575 mil, por quê? Porque a gente pegou 23 e multiplicou os 25 mil. Mesma coisa aqui, ó, 23 vezes o K, que é os 25 mil. Então, são formas diferentes para dar o mesmo resultado. Aí fica aí a critério de vocês, qual que você achou mais simples, mais fácil. Se é esse cara aqui, esses cálculos aqui da esquerda, ou se é esse aqui da direita. Beleza? Vamos tratar agora sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos à definição. Duas grandezas x e y são inversamente proporcionais quando o produto, agora, entre elas é constante. Ou seja, x vezes y é igual a k. Tá? Ou a gente pode fazer o seguinte, esse y está multiplicando, passa dividindo, e a gente tem essa outra seguinte relação, né? Que x é igual a k sobre y. Então, no exemplo 3, bem simples, a gente tem o seguinte, um gás é mantido a temperatura constante em um recipiente de volume variável. Quando se altera o volume do gás, a pressão também se modifica, e da seguinte forma na tabela. Ó. Se a pressão é de 20, o volume é 20. Se a pressão é 40, o volume é 10. Se a pressão é 80, o volume é 5. Se a pressão é 100, o volume é 4. Se a pressão é 200, o volume é 2. Tá? Então, observe que a pressão aumenta e o volume diminui. Certo? Isso é fácil de observar pensando num refrigerante. Imagine assim. Se você tem um refrigerante que está numa garrafinha de 600 ml, tá? Imagina assim, garrafinha de 600 ml, está na metade. Se você balançar, você percebe que a garrafa fica dura, né? Certo? E ele tem um volume de 600 ml total, né? Se tem 300 de líquido, tem 300 ml de espaço vazio. Agora, esses mesmos 300 ml que você pega desse refrigerante e joga agora numa garrafa de 2 litros. Então, você vai ter 300 ml de líquido e 1,7 litros de ar, né? De espaço vazio. Se esse refrigerantezinho que tem ali você balançar, eu acho que você já deve ter feito esse experimento. A garrafa ela não fica tão dura igual na garrafa de 600 ml. Por quê? Porque na de 600 ml tem um volume de espaço ali, né? O volume de ar menor. Já na de 2 litros, com 300 ml apenas de refrigerante, você tem um espaço muito grande, né? Para esse gás se expandir. Então, a pressão não vai ser tão alta assim. Então, consegue entender a relação entre volume e a pressão? E elas aqui, elas estão de forma proporcionais, enquanto uma cresce e outra diminui de forma proporcional. Como? De 20 para 40, você multiplica por 2, né, o dobro. E de 20 para 10, você percebe que é a metade. Então, da pressão, você multiplica por 2 e o volume você divide por 2. De 40 para 80, você multiplicou por 2. De 10 para 5, você dividiu por 2. Observe que é o mesmo número, né? Só que de forma inversa. Um você multiplica, o outro você divide. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Tá? E aqui, segundo nossa definição, o produto entre elas é constante. E observe que realmente volume e pressão. 20 vezes 20 vai dar quanto? 400. 10 vezes 40, 400. Quanto que é 5 vezes 80? 400. 4 vezes 100, 400. E por último, 2 vezes 200, 400. Observe que quando elas são inversamente proporcionais, o produto entre essas duas grandezas sempre dá o mesmo valor, porque é um valor constante, beleza?
Vamos ao nosso exemplo 4 sobre uma aplicação de grandezas inversamente proporcionais em divisões proporcionais. No caso aqui, divisões inversamente proporcionais. Então, diz o seguinte o exemplo. Os 3 jogadores mais disciplinados de um campeonato de futebol amador irão receber um prêmio de R$ 3.340.000 rateados em partes inversamente proporcionais ao número de faltas cometidas em todo o campeonato. Os jogadores cometeram 5, 7 e 11 faltas. Qual é a premiação referente a cada um deles, respectivamente? Falta no futebol é uma coisa negativa, assim, digamos, né? Negativa. Então, quem fez menos faltas merece um prêmio maior. Ou seja, quem fez mais faltas merece um prêmio menor. Então, é uma relação inversa ao valor que cada um vai receber ao número de faltas. Então, vamos utilizar o mesmo, mais ou menos o mesmo esqueminha que a gente utilizou no nosso exemplo 2 sobre grandezas diretamente proporcionais. Então, dei nomes a esses jogadores aqui, ABC. Ela tem uma relação inversamente proporcionais aos números 5, 7 e 11. Ou seja, o jogador A fez 5 faltas, o B 7 e o C 11. Lembrando que as grandezas inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Ou seja, se eu pegar o A e multiplicar por 5, vai ser igual a B multiplicado por 7, que vai ser igual a C multiplicado por 11, que obviamente vai dar um valor constante, porque eles têm que ser proporcional, tem que dar o mesmo valor sempre. Então você pode observar que tudo isso aqui é uma igualdade, ou seja, A vezes 5 vai ser igual ao último cara lá, que é K, porque todo mundo é igual. Então A vezes 5 é igual a K, ou seja, o A vai ser igual a K sobre 5. Por quê? Porque o 5 está multiplicando, passa dividindo. Da mesma forma, o B, o B vai ser igual a K sobre 7, né? Porque o 7 está multiplicando, vai passar dividindo. E o C da mesma forma, C vai ser igual a K sobre 11. Percebe que o cara que fez menos faltas, né, que é o A, que ele fez só 5 faltas, esse valor proporcional aí, que é o K, vai ser dividido por número 5, que é menor que o 7, que é o 11. Ou seja, se esse número 5 é o menor dentre esses, quer dizer que o A, o jogador A, vai receber uma fatia maior do prêmio, né? Por isso que é inversamente proporcionais. O prêmio que ele recebe é inverso ao número de faltas que ele comete. E a gente sabe que essa soma aqui, essa soma aqui vai resultar em quanto? Obviamente que é o valor do prêmio, que é 3.340.000. Então quer dizer que se eu somar esses caras aqui, K sobre 5, K sobre 7, K sobre 11, tem que dar o valor do prêmio. Então o que a gente vai fazer nesse exato momento? Então essa soma de fração temos que fazer o MMC. Para quem não lembra, quer dar uma revisada, acesse a nossa aula 4, que é sobre MMC. E observe que 5, 7 e 11 são números primos, não tem um número comum entre eles. Então, seria o produto entre esses caras, tá? Então, voltando para o nosso cálculo aqui, vai dar 385 o MMC. E 385 dividido por 5 vai dar 77, vezes K, 77K. Mais 385 dividido para 7 dá 55K. Mais 385 dividido por 11 vai dar 35, vezes K, 35K. Isso vai ser igual a R$ 3.340.000. Então, somando-se 77K mais 55K mais 35K, 167 sobre 385K, que isso vai ser igual a R$ 3.340.000. Agora, para achar o valor de K, eu vou fazer o seguinte, esses 385, ele está na parte de baixo, ou seja, está dividindo. Vou passar ele para lá, para cá, multiplicando. Então, vezes 385. Isso aqui vai ser dividido por 167. Por quê? Porque 167 está lá em cima, ele está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Então, 167. Então, fazendo as devidas contas, que seria 3.340.000 vezes 385 dividido para 187, obtemos o valor de 7.700.000, tá? Então, esse é o valor de K. O que a gente vai fazer isso aí com esse valor? Vamos ter que dividir pela quantidade de faltas que cada um fez. Por quê? Porque é inverso, essa proporção é inversa à quantidade de faltas que cada um fez. Então, o jogador A vai receber
K sobre 5, o B K sobre 7 e o C K sobre 11. Que no nosso caso aí, ó, vamos lá. O A receberia K sobre 5, né, ó, que está aqui, ó. Então, o K é 7.700.000, então vai ficar 7.700.000 dividido para 5, que foram as faltas que ele cometeu, né? Que dá o valor de R$1.540.000 só, né? De boa. O jogador B é K sobre 7, ou seja, 7.700.000 dividido para 7. Esse ficou tranquilo, né? Então o jogador B vai receber R$1.100.000. Também de boa, né? Valorzinho básico aí. E o jogador C, que é K sobre 11, ou seja, 7.700.000 dividido para 11, que vai dar um total de R$700.000. Então, esses são os três valores. Obviamente, se você somar cada valor que cada um recebeu, vai dar o valor do nosso prêmio de R$3.340.000. Então é isso, pessoal. Vimos nessa aula sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. As diretas é que a razão entre duas grandezas é constante. Vimos lá no exemplo 1 e 2. Grandezas inversamente proporcionais, já o produto entre essas grandezas são constantes. É constante no caso, né? Vimos nosso exemplo 3 e nosso exemplo 4. Peço para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, tá? Que vai ajudar demais o meu canal. Se possível, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, ok? E falou, até a próxima aula.